Mais de 200 mil eleitores estão convocados aqui em Limeira para comparecerem às urnas nesse final de semana e assim decidirem o futuro político e administrativo da cidade. Nas eleições desse ano, no entanto, os limeirenses, os eleitores, estão meio ressabiados. Poucas pesquisas sérias foram divulgadas, os números em algumas batem, em algumas não, então existem suspeitas que uma chapa esteja liderando a corrida ao edifício Prada. Parece que duas coisas são certas: o candidato Betinho Neves estaria liderando as pesquisas e, por outro lado, na ponta de baixo, o candidato do PT, Luiz Mitsunaga, estaria na quarta colocação. Mas são apenas suspeitas, porque pesquisa é algo científico, é algo sério, é como uma receita de bolo, mais ou menos. Se você põe ingredientes a mais, o bolo não fica do jeito que nós gostaríamos de vê-lo, ou seja, ele pode crescer, ele pode diminuir, e pesquisas sérias são assim. Elas aferem a densidade demográfica da cidade, colocam os respectivos pesos e assim cada bairro da cidade entra no cômputo geral. De qualquer forma, mesmo com o tempo reduzido, os eleitores tiveram chance aí de conhecer os candidatos a vereador, mais de 300, e os 4 candidatos à Prefeitura de Limeira. Só podemos desejar bom voto a todos. O Farol de Limeira está no ar. Sexta-feira, 4 de outubro, ano é 2024, a partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Tento fazer contato agora com o Antônio Cláudio Bontorim para a gente bater um papo rapidamente. Daqui a pouco tem debate Farol, às 10h30, estaremos juntos novamente. Seja muito bem-vindo, Bontorim, um abraço. Um abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, né? Nessa sexta-feira que já chuviscou, né? Fez um barulho danado, mas muito pouca água. Vamos torcer para que venha mais água realmente. Estamos aí há 2 dias da eleição praticamente, contando com hoje, né? Então, quer dizer, contando com sábado, hoje seriam 3 dias. Mas vamos aí. Os candidatos fizeram campanha, as rotatórias estão parecendo um verdadeiro carrossel de parque de diversões, né? Cada cavalinho com uma cor diferente, como eu já disse aqui no Farol. E vamos ver o que vai dar, né? São 4 candidatos, nós já chegamos a ter 11 candidatos aí a prefeito, né? Mas agora esse número reduziu bem e eu acho interessante isso, né? Ter um número pequeno e mais os 365 candidatos a vereador. Vamos ver o que vai dar, né, Beto? Poucas pesquisas confiáveis nessas eleições, né? Nós, aqui em Limeira, nós publicamos aquela do Todo Dia, né? Que eu acredito que foi, assim, a mais confiável, mesmo porque foi feito por um órgão de imprensa que não é de Limeira, né? Ela fez em várias cidades da região metropolitana de Campinas, apesar de Limeira não participar, mas fez Limeira também, né? Aqui nós tivemos uma pesquisa que foi tirada do ar pela Justiça Eleitoral, né? Não conseguimos encontrar, eu pesquisei e não consegui encontrar o registro da última pesquisa que foi divulgada nesses últimos dias, né? E que também corroborava com o resultado daquela primeira com números diferentes apenas. Enfim, nós temos aí 4 candidatos, né? A vice-prefeita Erika Tanque, o ex-deputado e filho do prefeito cassado Silvio Félix, o Murilo Félix, o Luiz Henrique Mitsunaga, do PT, né? Que é um candidato novo, né? E o Betinho Neves, que saiu do grupo da situação, né? Saiu do grupo do prefeito, e se candidatou junto com a doutora Mayra como vice, justamente porque ele esperava ser indicado pelo prefeito e acabou não sendo, né? O prefeito acabou optando pela Erika Tanque e agora vamos ver como que vai ficar essa disputa, né? Certo. Cláudio, te vejo daqui a pouquinho,
Te vejo daqui a pouquinho aqui no nosso Debate Farol. Vamos discutir isso e muito mais. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Beto, no Debate Farol, então. Valeu, muito bem. Vamos seguir. Olha, daqui a pouco tem a Natália Molina aqui no nosso programa também. Não perca, ela participou de um evento, de uma feira de vinhos lá em São Paulo. Não perca, então. Ensina, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um grande abraço. Grande abraço para você também, Beto, para todo mundo aí que está acompanhando o nosso Farol de Limeira. Ô Zé, tá chegando aquele dia que a gente gosta, né? De ficar sapeando no rádio, né? Nas emissoras de TV. Eu gosto muito das coberturas jornalísticas no dia da eleição. Você também, né? Ah, com certeza, Beto. Já acordo ligando o meu rádio, né? Às vezes a Mônica até reclama, viu, Beto? Porque eu fico com o radinho aí, eu vou pra cozinha, eu levo o rádio. Eu vou pra sala, tô com o rádio ligado. Exatamente. Não tem jeito, Beto. Tá no sangue da gente e a gente gosta de acompanhar, saber, né, mais ou menos como tá o desenrolar aí das eleições nas capitais, né, Beto? Nas cidades da região. É aquela curiosidade de jornalista que não tem jeito. Verdade. Bom, e de minha parte, eu faria a cobertura das eleições de Serra Negra, viu, Zé? Ah, é? Aqui. Eu vou lá, faço a cobertura até a hora do almoço, dou uma corridinha, depois eu volto para votar aqui em Limeira. Eu voto lá no Portinari e você vota aí no Brasil, aí no Castelo, No né? Castelo. Castelo. Isso, Beto. Eu, por muito tempo, votei na Escola Prada, né, ali na rua Doutor Alberto Ferreira, porque quando eu tirei a documentação, eu morava ali na rua Doutor Alberto. Mas recentemente, Beto, faz já alguns anos, né, o próprio cartório, né, Beto, fez ali uma redistribuição para ver onde que as pessoas moravam e eles, sem eu pedir, Beto, colocaram aqui no Castelo Branco e está ótimo, né? Está muito próximo da minha casa agora. Verdade. Então agora eu voto aqui no Castelo Branco, Beto. Tá certo, tá certo. Zé, alguma ocorrência de ontem para hoje que mereça registro Ah, nosso? Beto, infelizmente, Beto, outro acidente de trânsito que acabou ceifando a vida aí de um jovem de 24 anos, Beto. Olha só, né, que tristeza, né? O Cris Fernandes, Beto, um jovem aí de 24 anos, ele trabalha em Piracicaba, né, no período da noite. E ontem, ao final da tarde, Beto, ele estava seguindo pela Avenida Wagner Modesto. Inclusive, esse Wagner Modesto, Beto, é o nome daquele PM, né, que foi uma das vítimas daquele ataque do PCC em 2006, né? E, em homenagem a ele, aí os vereadores acabaram colocando o nome dele numa avenida. E nessa avenida, Beto, o Cris Fernandes estava, então, seguindo com a sua motocicleta ali próximo ao condomínio Ilha de Bali, Beto, e ele acabou perdendo o controle da moto e bateu num poste. E aí acabou falecendo no local. Ele estava naquele sentido, Beto, que ele pegaria logo à frente um pouco, né, a rodovia dos Bandeirantes para sair depois chegar lá em Piracicaba, né, Beto, ali na SP 147, a Laércio Corte. Infelizmente, Beto, então esse jovem de 24 anos, segundo informações, ele tinha uma filha pequena, né, e estava indo para o trabalho, Beto, no momento em que aconteceu esse acidente e ele acabou falecendo no local ontem à tarde. Aí mais uma vítima do trânsito de Limeira, Beto. Que coisa, hein, Zé? Lamentável, hein? O trânsito nosso é implacável e impiedoso, né? Verdade. Vamos lá. Zé, para a gente fechar, daqui a pouquinho ouviremos o boletim do nosso companheiro César Roberto. 2 jogos ontem abriram a rodada do Campeonato Brasileiro, que prossegue hoje, mas não teremos jogos no domingo, né? Isso, Beto, em virtude das eleições, né, em todo o Brasil, não foi marcado nenhum jogo, né, Beto, para o próximo domingo. Então a rodada já teve início ontem, com 2 jogos, como você falou. Criciúma venceu o Atlético de Goiás 2-0 e o Fluminense, jogando no Maracanã, ganhou de 1-0 do Cruzeiro, né? Foi o reencontro aí do Fernando Diniz com o Fluminense, né? E nada agradável para ele, né, Beto? Os jogadores abraçaram muito o Diniz antes do jogo, mas na hora da peleja, como diz o outro, a vitória ficou com o Fluminense. E hoje teremos um jogo muito bom também, Beto. Grêmio e Fortaleza, né? Lá no Sul. O Grêmio também aí brigando contra o rebaixamento, né, Beto? Está com apenas 31 pontos na tabela.
É 32, aliás, então é uma partida aí complicada. E o Fortaleza brigando pelo título, Beto. Se o Fortaleza vence o jogo hoje, ele assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Depois Palmeiras joga, né, amanhã e o Botafogo também, né? Então, uma boa rodada aí do Brasileirão, que foi um pouco antecipada, né, Beto, em virtude, então, das eleições. Perfeito, perfeito. Tá bom, Zé, tá bom. Então, só posso desejar para você, para sua família, aí um bom domingo eleitoral, né? Estaremos aí monitorando o que acontece. Acompanhou ontem o debate lá em São Paulo? Então, eu peguei um pequeno trecho de São Paulo, né? Vi o de Limeira, depois eu vi também um trechinho, Beto, do debate de Campinas. Foi quente, viu? Muitas acusações do Dário, Pedro Tourinho, Rafa Zimbaldi. Foi quente também, viu, Beto? Tá certo. E um trechinho lá, eu peguei apenas um trecho em que a Tabata estava falando, tal, depois o Nunes também, o Marçal. Vamos ver, né, Beto, o que vai dar, né? A gente fica curioso, porque lá em São Paulo tá bem justinho, né? Tá ali a diferença entre o primeiro e o terceiro de apenas 2 pontos, ou seja, tá na margem de erro, né, Beto? Então, teremos eleições quentes aí por todo o Brasil nesse fim de semana. Bom voto, até segunda, meu amigo. Até segunda, Beto. Tchau, tchau. Muito bem. E hoje retorna aqui o nosso Farol de Limeira para a alegria de todos nós, a empresária Natália Molina, especialista no maravilhoso mundo dos vinhos. Natália, como você é chique, Natália, eu já vou explicar, mas antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Oi, Beto, obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Sempre que dá, que me sobra, né, que eu não tenho algum evento, eu estou por aqui. Mas você sabe que você estava ontem numa feira de vinhos e eu estava ouvindo exatamente sobre essa feira. Tem uma nova colunista na Rádio CBN, a Suzane Barelli. Ela é a nova comentarista de vinhos da CBN. E olha, mas me dava uma água na boca, porque desde quarta-feira ela está falando dessa feira. E ontem ela disse o seguinte, falou, olha, eu pensei que eu ia concluir em 2 dias, mas não deu. Tive que voltar, muita coisa boa e tal, e ela falou bastante também do lançamento da nova safra do Peramanca, que não é todo ano que se produz um Peramanca, né? Então, mais uma vez, você estava lá ao lado da colunista da CBN. É chique essa mulher, viu? Beto, eu faço questão de todos os anos, é a 5ª edição do ProWine. Foi no dia 1, 2 e 3, então eu fui nos 3 dias, porque realmente 1, 2 dias não dá tempo. Tem que ir nos 3 dias. Mesmo assim, a gente não consegue conhecer tudo, né? ProWine é uma feira para profissionais do vinho. Ela é gratuita, porém você tem que ou ser convidado ou comprovar que você é da área, né? Mostrando o diploma, ou se você é de loja, você tem que comprovar isso. Então, é muito legal. É pra gente fazer negócios mesmo, trocar, né, experiências. E é a maior feira, né, do Brasil, com certeza. Eu acredito até da América Latina. E passaram nessa edição 15 mil pessoas. Eu tava vendo os números agora. Foram 15 mil pessoas, 1.402 produtores, 34 países, né? Então... e aí eu encontrei várias pessoas queridas no mundo dos vinhos, amigas, sommeliers, e a gente, né, experimentando também, tendo essa oportunidade de experimentar muito, muito, muito vinho. Esse aí é um amigo português também, vinhos deles são maravilhosos, Quinta do Carmo, é o 2º ano que ele vem para o Brasil, e aí eu tava com esse casal de clientes que também compram já deles, então em Limeira já tem vinho deles, então é muito legal a gente poder trazer um pouquinho para cá também, né? Essa coisa do mundo todo. Tainá, uma produtora, filha de produtor de vinhos nacionais. Também fiquei muito feliz que esse ano tinha muito stand de vinhos nacionais. Serra Gaúcha estava em peso, então fiquei muito feliz com isso, porque uma feira no Brasil tem que ter muito produtor brasileiro, né? Ano passado não tinha tantos, outros anos também não, e esse ano estava riquíssimo de vinhos nacionais. Quem que é esse aí, Natália? Ivo Meirelles, cantor, compositor. Bacana. Também a gente conversou um pouco, um apaixonado no mundo dos vinhos, pudemos conversar um pouco. Uma pessoa incrível, assim. Sou um pouco fã, e aí eu cheguei numa rodinha que tinha uns amigos sommeliers conversando com ele, e aí pude trocar um pouco de figurinha também. Você sabe que tem uma curiosidade, né, que eu ouvi ontem da Suzane Barelli, que ela falou que esse ano houve um convênio aí para reciclagem, né?
Eu não sei. das garrafas. Exatamente. Por quê? Eu ia falar isso agora, foi muito legal. Então fale, por favor. Eles ainda não saíram os números exatos, mas até ontem foram mais de 10 toneladas de garrafa de vinho. E todo esse vinho eles vão para reciclagem e eles vendem. O valor arrecadado ajuda a comunidade da região ali do Expo Norte, né? Toda a região, a comunidade deles. O dinheiro todo revertido para eles através da reciclagem dessas garrafas. Então, é muito legal também que faz esse trabalho, né, voluntário aí para esse pessoal. E também eles dão preferência para trabalho, pessoal que trabalha, que ajuda lá, para a galera também das comunidades em volta do Expo Norte. Então, existe uma outra explicação também, né? Além da ação social, olha que bonito esse vinho que nós estamos vendo aí, o Dona Carmo. Esse vinho é nacional? É casa... da Casa Perini. Beto, você não acha ele em lugar nenhum ainda, ele não foi lançamento lá, não tem nada ainda sobre ele, não sei quando ele vai chegar para as vendas nas casas, mas ele tem essa joia maravilhosa, e é espetacular. Eu pude provar, eles abriram poucas garrafas, eu tava no stand. Maravilhoso. Esse aí é um rosé de Malbec Nature nacional. Eu acredito que é o único rosé de Malbec que a gente tem nacional, porque é raríssimo encontrar isso. Também da Adega 92 pontos recebeu premiação. Esses vinhos dos montes são chilenos, vinhos excepcionais. Ano passado, a produtora estava aqui, eu pude conversar um pouco com ela também. Hoje estava uma das gerentes comerciais, né, ontem. Vinhaços chilenos. Então, quem tem, às vezes, um preconceito aí com vinho chileno, acha que não tem vinho bom, gente, pelo contrário. É que, às vezes, a gente vê em supermercados vinhos de mais... Não é baixa qualidade, eu diria, mas, assim, mais acessíveis, né, uns mais baratinhos. Mas tem muito vinho bom chileno. Participei de um fórum também, esse aí foi do Vinhos Argentinos. Isso que é legal, Beto, lá dentro, além de tudo isso que a gente tem, os stands, as pessoas, os vinhos, tem fóruns de hora em hora, são 4 salas, onde você se inscreve antes, né, antecipadamente, e aí você pode participar dessas aulas. Então, esse eu participei de vinhos argentinos, eram 5 vinhos argentinos de diferentes regiões, foi muito legal essa aula. Pude fazer aula de as novidades da coquetelaria e com vinho, né? Porque para mim é muito interessante também essa parte da coquetelaria. E fiz alguns outros fóruns que foram muito interessantes. Natália, agora é uma judiação, porque como uma sommelier você prova o vinho, mas você tem que cuspir fora, né? Não tem outro jeito. Na verdade, os vinhos que eu já conheço, assim, que eu já estava acostumada, eu faço isso. Mas porque não dá para provar tudo e beber tudo, não tem condições. Não tem condições. Mas é muito pouquinho, né? Eles colocam um pouquinho, tem um dosador nas garrafas. E os vinhos que eu não conheço, que eu queria saber mais, e aí eu tomava, assim. Mas é o tempo todo água, né? Tem as geladeiras de água espalhadas por todos os lugares, então é água por todo lado. Tem lugares pra gente comer também. Mas começa meio-dia, eu já ia super bem alimentada, isso é muito importante também. E ficava passando amendoinzinhos, chocolatinhos durante a feira, então você podia pegar e comer também pra dar uma... E alguns estandes também deixam queijos, pão, pra gente poder limpar a boca. Isso é muito importante, água e se alimentar. Senão limpar a boca também. Exatamente, limpar a boca. Você tem que estar preparada, né, para a próxima degustação, né? Língua, tudo. Mas só para fechar aquele negócio lá da reciclagem, é porque é uma forma de evitar também falsificação, não é? Verdade. Para não usarem as garrafas e colocarem outro líquido lá dentro e venderem com o mesmo valor. É isso, sim. Você sabe que a minha irmã, ela se casou... É que é até triste falar isso, né? Porque para mim, eu fico muito triste com essa coisa de falsificação. Então, E muita gente compra. Às vezes nem sabe, mas como evitar a falsificação? Veja os preços, né? Às vezes a gente pega Vamos falar do mais consumido do Brasil, que é o Catena. Muito vinho falsificado, Catena. Eu tenho um amigo, inclusive, que conversando com o enólogo do Catena, e ele falou, nós não produzimos o tanto de vinho que é consumido no Brasil. Nossa. Não dá. Meu Deus. Então, imagina o tanto de falsificado, vinhos de Catena por 60, 70, 80 reais, não fecha conta, gente. Então, não tem como ser original. Tá certo.
Bom, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho do Peramanca? Peramanca. Peramanca é um vinho da Cartucha, né, da vinícola Cartucha, da região do Alentejo. Ele é um vinho desde a década de 15 ele é produzido, mas ele só sai nas melhores safras. E a última safra dele é de 2018. Teve um lançamento anteontem na feira. Brasil, primeiro lugar a ser lançado esse vinho. Não foi lançado antes em Portugal em nenhum lugar. Esse vinho ele passa 18 meses em barrica de carvalho, mais 4 meses nas caves lá da Cartucha, né, que são os conventos, para depois só assim sair para as comercializações, né? Então ele vai chegar aqui no Brasil em outubro, novembro, a R$5.300 cada garrafa. Diz que é um dos melhores. Eu não pude provar, porque só algumas pessoas provaram que estavam no fórum. Eu não consegui me inscrever nesse fórum, porque, enfim, encheu super rápido, né? Mas diz que é o melhor, eles se superam. Nossa, diz que o produtor fala, perguntaram para ele qual a melhor safra do Peramanca. Ele falou assim, ainda está por vir. Então, sempre vai ter um melhor. Nossa, eu sou do tempo que esse vinho custava, no Mercadão em São Paulo, há muitos anos, ele custava cerca de R$1.500, R$2.000. Há muitos e muitos anos, né? E ele rivaliza com o Barca Velha, né? Ele é rival do Barca Velha. Um vinho português. Mas o Peramanca, o branco também é muito bom. E o branco é um vinho um pouco mais caro também, mas R$800. A gente tá falando de R$6.000, então R$800 dá pra gente tomar um vinho branco excepcional, Peramanca. É bom também o branco, o branco muito bom. Tá. É maravilhoso. O Peramanca branco, eu acho que é um branco, assim, muito bem feito. Tá bom. Natália, mais uma vez, parabéns aí. Muitíssimo obrigado pela contribuição. Daqui a pouquinho, esse nosso bate-papo já estará na barra de podcasts da Tribuna de Limeira, do Farol também. Seja muito bem-vinda mais uma vez e até a próxima. Obrigada, Beto. Aliás, só falar uma coisinha que eu falei bastante isso. Conversei com muita gente na feira, que é da área, todos os meus amigos. Às vezes, a maioria das pessoas tem essa coisa de ir pros vinhos tintos, né? E aí, muita gente briga comigo, mas é fato, a galera que é do mundo dos vinhos sabe, quanto mais a gente bebe, mais a gente vai pros vinhos brancos. E o que a gente viu nessa feira é a nova tendência de vinhos. Menos barrica de carvalho. Não vai acabar a barrica, então quem gosta de barrica fica tranquilo, porque é um clássico, vai ter. Mas a tendência mundial de vinho, menos barrica de carvalho, vinhos mais sustentáveis, mais jovens, mais frescos, para se sentir mesmo a uva. E os vinhos brancos e espumantes estão com tudo. Então, se você tem preconceito, prove, porque vale a pena. Tem muito vinho branco bom no mundo. Quer dizer que essa questão do meio ambiente está invadindo cada vez mais, né, o mundo dos vinhos, né? Sim. Eu fiz um dos fóruns que a Argentina falou, não tem como a gente fugir disso. A gente precisa entrar na sustentabilidade já para ontem, já entraram, né? Mas é urgente. Então, vinhos mais sustentáveis, esse é o futuro. Bacana. Natália, mais uma vez, muitíssimo obrigado, ótimo final de semana e até a próxima, amiga. Valeu. Aí a Natália Molina participando com a gente aqui do Farol de Limeira. Daqui a pouquinho essa entrevista já estará em podcast na Tribuna de Limeira. Bom, daqui a pouquinho tem um debate, mas antes vamos ouvir o boletim esportivo do nosso companheiro César Roberto. Eu volto na sequência com o Voltorim e também com o Renan Félix, analista político e médico. Bom voto, eu voto daqui a pouquinho e segunda-feira estaremos de volta aqui no Farol. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, conforme a gente já vem informando, né, durante toda a semana, nós não teremos rodada do Campeonato Brasileiro, ou jogos, né, do Brasileirão no próximo domingo, em razão das eleições municipais em todo o país. E com isso, 2 partidas abriram ontem a 29ª rodada do Brasileirão. Em Criciúma, o Criciúma venceu o Atlético Goianiense por 2-0.
O Criciúma, com este resultado, ocupa a 11ª colocação com 35 pontos ganhos. E o Atlético Goianiense é o último colocado com 21 pontos ganhos, praticamente já rebaixado para a Série B do ano que vem. Tivemos ontem também no Maracanã o Fluminense com gol de Arias vencendo o Cruzeiro por 1-0. Este resultado tirou o time do Mano Menezes, né, da zona vermelha e afundando ainda mais o Corinthians, né, Beto? Portanto, Fluminense 1, Cruzeiro 0 ontem à noite no Maracanã. E hoje, uma partida, às 9h30 da noite, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio e Fortaleza. O Grêmio é o 14º colocado com 32 pontos e o Fortaleza é o 3º colocado com 55 pontos. Lembrando que o Botafogo lidera com 28 e o Palmeiras, aliás, com 57, né, 28 jogos, e o Palmeiras é o 2º com 56 jogos, também com 56 pontos, também com 28 jogos. Amanhã, a sequência desta rodada, 4h30 da tarde em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Vitória. Amanhã também no mesmo horário em Bragança Paulista, Bragantino e Palmeiras. Amanhã também às 4h30 da tarde, Atlético Paranaense e Botafogo em Curitiba. Amanhã às 19 horas em Salvador, Bahia e Flamengo. No mesmo horário, amanhã na Arena Itaquera, Corinthians e Internacional de Porto Alegre. Amanhã às 19 horas, Cuiabá e São Paulo lá em Cuiabá. E amanhã, fechando esta rodada, 9 da noite, Vasco da Gama e Juventude. Passando pelo Brasileirão da Série B, Beto, nós tivemos ontem uma partida isolada. Em Ponta Grossa, no Paraná, Operário 3, Chapecoense 2. O Operário é o 8º colocado com 42 pontos ganhos e a Chapecoense é a 13ª com 34 pontos ganhos. Hoje, América Mineiro e Curitiba vão se enfrentar às 7 da noite. Um pouco mais tarde, às 8, hoje também CRB e Paysandu. Hoje, 9h30 da noite, Avaí Brusque em Santa Catarina. No mesmo horário, Amazonas e Novo Horizontino na Arena da Amazônia. Amanhã, às 5 da tarde, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto no Moisés Lucarelli em Campinas. No mesmo horário, amanhã, Ituano e Guarani. Amanhã, às 6 da noite, Mirassol e Vila Nova. E na segunda-feira, 2 partidas, Goiás e Santos às 9 da noite. E na segunda também, no mesmo horário, Sport Recife e Ceará. Para encerrar, Beto, amanhã nós teremos a primeira partida da decisão da Copa Paulista. Jogo marcado para Votuporanga, lá na Arena Plínio Marinho, onde você conhece muito bem, né? Estarão se enfrentando Votuporanguense e Monte Azul, de Monte Azul Paulista. E no próximo sábado, o jogo de volta. Só que, em razão do estádio do Atlético Monte Azul não comportar 10 mil pessoas, é bem provável que esta decisão seja realizada na cidade de Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. Beleza? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, você que necessita de um escritório de contabilidade de total confiança, eu indico Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 34532681. Um grande abraço, Beto, uma boa sexta para todo mundo, um bom sábado de futebol para todos e no domingo uma boa eleição para todos que nos acompanham. Um grande abraço, até segunda. Olá, dando sequência ao nosso Farol de Limeira, agora é o nosso espaço aqui do Debate Farol. Mais uma vez estamos juntos aqui nesta sexta-feira, reta final do período eleitoral. Ao meu lado, o analista político e médico, doutor Renan Félix, mais uma vez. Bem-vindo, doutor. Bom dia a todos que nos assistem e nos escutam. E é sempre um prazer ser convidado para estar presente em lugares gostosos, ambientes agradáveis, cheios de interação, cultura e um bom debate. É isso aí, é o que teremos pela frente aí. Na redação da Tribuna de Limeira, meu companheiro Antônio Cláudio Bontorim, já a postos também. Bontorim, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Um abraço, doutor Renan.
E um abraço a todos que nos acompanham aqui nesta sexta-feira, né? No Debate Farol. Há 2 dias da data mais importante para um município, que é a escolha de seus novos líderes a partir de 2025, novos líderes políticos. Vamos falar sobre eles e debater um pouco sobre política. Então nós vamos fazer um programa um pouco diferente hoje, até em virtude das eleições, né, que se aproximam, já estão aí batendo a porta, né? 3 temas no programa de hoje. Primeiro, eu gostaria de ouvir a análise dos meus companheiros a respeito das eleições da capital, né, de São Paulo, que sem dúvida nenhuma mobilizaram muita atenção, não só do eleitorado paulista, mas do eleitorado do Brasil, né, de um modo geral. Temos aí a figura, né, do Pablo Marçal, e não só dele também, a entrada pela primeira vez do José Luiz da Atena, que está fazendo uma campanha medíocre, né, longe da estatura que ele tem como profissional de imprensa, né, de comunicação. E lendo um artigo hoje, eu até vou começar dando alguns pitacos a respeito desse artigo, que foi muito interessante, foi publicado na Folha de São Paulo, uma análise mais profunda a respeito do que pode representar o Pablo Marçal depois das eleições, né? Porque ele conseguiu captar a atenção de um eleitorado mais exigente, mais truculento, né? E um método que ele usa oferecendo felicidade para as pessoas e, mais do que felicidade, né, prosperidade. Ele vende essa ideia da prosperidade nos seus cursos, né, nas suas empresas. Então, esse cientista político que escreveu na Folha de São Paulo disse exatamente o seguinte: nós estamos diante de um fenômeno que pode crescer nas próximas eleições presidenciais. Então, eu queria que vocês analisassem um pouco como foi ou como está essa disputa à Prefeitura da cidade de São Paulo, doutor. Eu entendo que essa disputa é a mais comentada, evidentemente, em todo o Brasil, né? A Prefeitura de São Paulo está sendo disputada como nunca foi, né? Mas eu vejo que o Pablo Marçal, o candidato, né, ele apresenta a mesma ideia que ele vende nos cursos dele, nas instruções, nos treinamentos que ele dá, ele está querendo vender no meio político. Isso é meio perigoso, porque quando você vende no setor privado, você transfere para quem comprou o seu curso, para o seu público, o seu cliente, a responsabilidade de fazer o negócio, de fazer acontecer. No poder público não é bem assim que funciona. Você tem que puxar para si a responsabilidade, é seu dever, sua obrigação fazer com que aconteça, né? Se precisamos de melhor transporte, é obrigação do poder público. Melhor saúde, é o poder público. Ele inverte os valores, ele diz: você vai ver, você vai enriquecer, você vai andar num ônibus melhor, mas ele torna como protagonista o munícipe, mas não deixa muito clara a responsabilidade de quem será feito isso, né? E abre margem para que lá na frente olhe e diga assim também: eu não fiz porque eu não tive isso, eu não fiz porque eu não pude aquilo, eu não fiz porque... Então, a culpabilização do outro, isso é uma coisa perigosa, né? Quando se traz para si a responsabilidade e diz: eu vou fazer, né, eu farei, deixa comigo, dá prazo, tal, e apresenta a proposta, pega o orçamento, diz onde tirar recurso, né, onde pôr o recurso, onde alocar, sem deixar faltar para os outros, né? É difícil, é uma coisa difícil, né? O merchan muito avassalador, a gente tem que tomar cuidado com o que se diz, né? Porque a pessoa acredita, e se não é cumprido, é uma decepção para uma família, para uma pessoa, para um munícipe e para uma cidade inteira, né? São Paulo já viveu isso com o João Dória, né? E, na minha humilde opinião, vai viver talvez de novo com o Marçal. Se ele fizer tudo o que ele promete, o que ele diz que vai fazer, eu acho que mudo para São Paulo também. Não é possível, vai. Ele está dizendo muita coisa. Então, assim, se ele recuperar a cidade de São Paulo como a gente imagina, pelo discurso que ele diz, é o melhor dos cenários. Mas, conhecendo as dificuldades que se encontram inerentes, né, de qualquer candidato e que ele vai encontrar no caminho, a gente sabe que não é do dia para a noite que as coisas mudam. Existe um processo, né, e que não pode ser o super-homem, não consegue fazer no estralar de dedos, né? Então, eu acho que mais cautela, porque se cria muita expectativa, né? E a decepção vai vir grande. O Guilherme Boulos realmente é um candidato que perdeu muita força, né? Perdeu muita força com o Pablo Marçal.
Quando era só Boulos e Ricardo Nunes, acho que o Boulos tinha mais chance, né? O Ricardo Nunes está virando meme, né? Motivo de chacota, assim como o Datena também, já virou meme, né? E o Pablo Marçal usa desses artifícios, né? Ele brinca com a imagem, faz um meme. Eu vi um vídeo hoje dele que ele está no restaurante comendo, aí ele pede, veio todos os pratos errados, veio, eu pedi ciabatta, veio tabatinha, sem sal, sem graça. Aí eu pedi bolinho de chuva, veio bolos com açúcar em cima, né? Induzindo ao uso de droga, tal, não sei o quê. Aí falou Mas chamou sua atenção. Bastante. Claro. Opa, do Ricardo Nunes. Acompanhei o vídeo até o final. O marketing é bom. Entende? O problema não é o marketing, a fixação grudou. Até eu, CM28. Né? Então, e olha que não estou atento à campanha assim, do Marçal, mas eu sei M28, na minha cabeça é claro o sinal. O número fixa. Não sei do Datena, não sei do Ricardo Nunes, não sei do Guilherme Boulos, mas eu sei do Marçal. Né? Mas, né, precisa cumprir com tudo que foi falado. É aí que nós vamos ver. O paulistano vai dar o voto de confiança? Vai, mas tem que cobrar depois. Cláudio, eu queria colocar 2 ingredientes para embasarem também o seu comentário. Nós falamos já bastante sobre o Marçal aqui no nosso Farol de Limeira, mas eu gostaria de um olhar especial seu em relação ao Datena. Vamos começar por ele. Por que o Datena, na sua opinião, não decolou lá em São Paulo? Pela fragilidade do candidato ou do partido, Cláudio? Olha, Beto, antes de começar a minha análise, eu quero endossar aqui o que o Dr. Renan falou. Realmente, ele está transferindo a sua administração, o Marçal, né, para a população. Então, aí realmente é perigoso. Aí ele vai ficar sem prometer nada, sem fazer nada, sem cumprir nenhuma promessa a qual está levando o paulistano a encarar sua candidatura. Quanto ao Datena, Beto, eu acho que o Datena, das outras vezes em que desistiu, ele sabia o que ia encontrar, sabia que não teria nenhuma chance. A Prefeitura de São Paulo, talvez ele tivesse uma percepção diferente, porque ele iria trabalhar com o argumento que ele usa muito no seu programa de televisão, né, de combate à marginalidade, né, da segurança pública, mas ele encontrou o Marçal pela frente, né? Ao encontrar o Marçal pela frente, ele simplesmente desabou, né? Ele não conseguiu fazer nada, ele foi o protagonista daquela imagem da cadeirada, virou meme, assim como o Ricardo Nunes. E olha, tem uma pesquisa que circulou esta semana da Atlas Intel e que tem gerado muita preocupação do Ricardo Nunes, né, do staff do Ricardo Nunes, do governador Tarcísio de Freitas, de que o segundo turno, se ocorrer, será entre Boulos e Pablo Marçal. Vocês imaginem como deve ser um debate entre os dois só, né? Nesse período restante de primeiro para segundo turno, quando começar as propagandas eleitorais, para ver o que vai acontecer. Mas o Datena realmente provou que não é político, não sabe fazer política. Ele é um excelente âncora de televisão, um excelente apresentador. Ele sabe muito bem o que ele faz diante das câmeras no seu programa, mas diante das câmeras na campanha eleitoral, ele está zerado, ou está até negativado, né? Muito fraco, realmente. Eu assisti um dia desses aí a propaganda lá da capital paulista, muito fraco, muito disperso nas suas ideias. O Pablo Marçal não tem, né, horário na televisão, e realmente vai ficar muito estranho. Se, por acaso, se confirmar essa pesquisa da Atlas, de Boulos e Marçal, no segundo, aí nós veremos uma situação totalmente diferente, porque nós sabemos que o Marçal, ele nada no mesmo mar que nada o Bolsonaro. E aí, o que o Bolsonaro vai fazer? Vai insistir para que seus eleitores votem no Marçal e correndo o risco de transformar o Marçal num adversário potencial, que já é, né? Um adversário potencial
da direita para o Bolsonaro, né, que não vai concorrer às próximas eleições presidenciais, com certeza. Então a gente fica naquela, né? Se a luta é contra Boulos, o próprio Bolsonaro deu essa declaração, como seria se ambos fossem para o segundo turno? Seria eleger Marçal, tornando-o um adversário mais complicado para o bolsonarismo, ou elegendo Boulos, que é oposição e apoiado pelo atual presidente Lula? Então, vai ser uma eleição sui generis, realmente, em São Paulo. O próprio Tarcísio já está pregando o voto útil no Ricardo Nunes, porque percebeu que a situação realmente está saindo do controle, né? E nós poderemos ter um segundo João Dória à frente à prefeitura, se Marçal for e ganhar a eleição, mas um João Dória piorado, né? Tá. Porque o João Dória era um empreendedor, o Marçal é um vendedor de ilusões. Tá certo. Bom, analisamos então as candidaturas de São Paulo. Queria agora que vocês me ajudassem a entender as candidaturas a vereador aqui em Limeira, né? Nós somos do tempo, bom, eu e o Cláudio, viu, doutor? Nós somos do tempo que nós já vimos muitas curiosidades, né? Bicicletas passando com o número de candidatos, bom, enfim, todas as maneiras de divulgação, principalmente do número, né? Agora com essa questão, quer dizer, agora não, já faz algum tempo com essa questão do número, o candidato tem que fazer grudar o seu número com o seu nome. O nome não basta, você tem que digitar o número do candidato, e aí é um desafio muito grande. Vocês perceberam, e eu começo com o doutor Renan, algo diferente nas candidaturas a vereador aqui em Limeira, ou nós tivemos o mais do mesmo? Pelo que eu tenho visto, é o mais do mesmo. É difícil, às vezes a intenção do número é boa, né? Um exemplo, o cara é policial, aí ele coloca a legenda do partido e 190, né? Remetendo-se ao 190 da polícia. Certo. Mas quando você pega, vou dar um exemplo tonto, tá? 45190 não é um número fácil de guardar. Né? O número em si não é fácil de guardar. Então existem os números bons, né, que remetem a coisas que todo mundo conhece, né? Históricos com bastante zero, que geralmente representam cabeças, né, de chapa, pessoas que já tiveram uma boa eleição, que têm uma certa força. Mas essa questão do número ainda é uma dificuldade, né? Fixação. Sabe que a minha digníssima noiva, Dona Beatriz, ela me falou uma coisa bem interessante esses dias. Ela falou assim, viu, veja bem, qual é o número do Bolsonaro? Eu falei, 22, né? Bolsonaro é 22. Eu falei, tá, você sabe porque você ainda lê, acompanha, né, tal. Mas a maioria, eu, por exemplo, ela falou assim, eu não lembrava que era 22. Agora, se você me perguntar, o PT é 13. Você, até o nosso sobrinho de 3 anos sabe que o PT é 13. Verdade. Olha como o 13 fixou na cabeça das pessoas de maneira ímpar, que não se tira mais, né? As pessoas brincam, né, que tem lugares que na própria Havan, né, não tem o número 13. De tão forte que é. Né? E não tem a mesma sensibilidade como, por exemplo, o número do Bolsonaro, que foi 17, depois agora 22 e parará. Então muda-se muito, né? Mas o número é a parte mais importante, né, de toda a campanha. Não adianta você ter um bom nome, uma boa história, uma intenção de voto boa, mas se a pessoa confunde o seu número, se ela não lembra direito o seu número, já zicou. Né? Então, faz alguns dias que eu não estou vendo aquele candidato folclórico, que nós já falamos aqui, que anda vestido de palhaço numa motocicleta e fica dando voltas na cidade. Faz 2 dias que eu não ouço mais a propagandinha dele, e um dia eu parei para observar como é que ele estava divulgando o número dele. Então, eu estava lá vestido de palhaço e tal. E aí, quando eu fui ver, um número bem pequenininho, e ele passa de moto, é difícil. Você tem que mirar bem ali, enxergar bem para você ver o número dele. Então, ou seja, ele pode estar popular, mas eu não sei se ele vai conseguir entregar o número para o seu possível eleitor. É um desafio. Isso é desafio. E para você encontrar o número na hora da votação, porque às vezes você vai votar naquele. Mas chega na hora e o número, e agora?
E agora? Aí é duro. Você não tem o número, você fala, puta, e agora vai ter que ser em outro, porque eu não sei o número. Às vezes você tenta procurar, mas não existe um site que você põe no Google que você acha facilmente, né? Você tem que mais ou menos ter, ou você tocar na rede social. Dá trabalho Quem procurar, que vai buscar, né? Não, você vai no outro mesmo aqui, já achei mesmo, tá fácil, vai nesse aqui. Cláudio, alguém na sua opinião chamou a atenção entre os candidatos a vereador, Cláudio? Olha, Beto, nós temos, eu já fiz inclusive uma matéria que eu postei no site da Tribuna recentemente sobre a quantidade de vereadores, né? Que além do nosso famoso Bolinha, né? Que você disse que não ouviu mais a moto dele passar, então você precisa se mudar lá para Duque de Caxias, porque 9 horas sábado é um dia que eu gosto de ficar um pouco mais na cama, e 8 horas está lá o bolinha, tá? É duro, né? Mas tem os candidatos tradicionais, nós teremos 20 candidatos da Câmara que vão concorrer à reeleição, um deles vai concorrer à prefeitura, né? E nós temos também esse candidato aí, folclórico, e uma outra candidata, né? Que é a Au, que é a famosa mulher dos cachorros, né? Aquela que dorme no carro, que mora no carro junto com vários cachorros, né? Então, chamou atenção, mas no momento em que você vê a questão numérica, você vê que poucos estão sabendo divulgar. E o que você precisa divulgar é o número, não o nome e não a sua característica principal, né? O número é fundamental hoje, porque é o que vai constar na urna, é o que você vai ter que digitar na urna. Se fosse aí lá nas eleições de 1980 até um pouco nos anos 90, você ia e escrevia o nome do candidato na urna, né? Então é diferente. Com o nome, realmente, na voto impresso funcionava bem, mas na urna eletrônica é o número, e poucos estão sabendo usar esse artifício, ou seja, gravar o seu número, né? E a gente sabe que há números que fixam, e há números também que, apesar de serem bons, não são tão fixados assim. Essa eleição está muito estranha, Beto. Nós tivemos, eu fiz um levantamento, 382 pedidos de registro, 374 374 foram para registro, e 17 o TSE considerou inaptos, né, ao voto. Então, nós temos 365 candidatos aptos ao voto para vereador em Limeira. Tá certo. Queria dar mais uma dica também, aliás, dica não, né? Fazer uma lembrança aqui também, se você tem o seu e-título, dá uma atualizada, vê se ele está funcionando direitinho, né? O e-título é um aplicativo, né, do TSE que você pode usar no dia da votação, pode e deve usar no dia da votação. E esses dias eu fui ver como é que estava o meu, e eu tive que atualizar, e deu um bololô danado, eu tive que baixar de novo. E agora está em ordem, mas então fica aí a recomendação. Quem tem o e-título pelo celular, atualiza antes da eleição, né? Já deixa bonitinho ali para você não se atrapalhar na hora de votar. Falamos das eleições de São Paulo, falamos das eleições, ou das candidaturas, né, melhor dizendo, a vereador. Vamos analisar agora as campanhas à prefeitura aqui de Limeira rapidamente. Nós tivemos aí a candidata do atual prefeito, Érica Tanque, o ex-vereador, aliás, ainda vereador, mas candidato Betinho Neves, que está junto com a doutora Mayra, e também uma outra candidatura relevante, que é do Murilo Félix, que vem aí mais uma vez disputando a prefeitura. Vamos lá, deixa eu dar uma opinião para vocês concordarem ou discordarem. Como eleitor, nenhuma campanha, na minha opinião, foi empolgante. Eu acho que elas foram muito técnicas, ninguém quis entrar na zona de atrito, né? Talvez isso ocorra num eventual segundo turno, mas nenhuma campanha me empolgou. E outra coisa que me chamou a atenção, a exemplo da última eleição, se você me perguntar, doutor Renan, qual assim foi a proposta que mais te atraiu? Eu não vi proposta nenhuma. Então, mais uma vez, nós estamos assim,
para quem se interessou em pesquisar, até do Luiz Mitsunaga, esqueci de citar aqui da esquerda, se você não pesquisar, a gente fica sem acesso às principais propostas. Esse conteúdo, mais uma vez, não chegou para a maioria da população. Sua análise agora. Eu acho que as campanhas elas foram algumas... Como é que eu vou explicar? Alguns candidatos focaram muito na história. História do que já foi, entendeu? Ou do que não foi. Entendi. E parará, e se basearam muito no pai, na mãe, no que fez ou no que propôs, né? E outros fizeram, olha, a minha ideia é fazer isso, fazer aquilo, dessa forma, com números, com dados, com base, com estudo, com levantamento de dados. Eu acho que existiu essa diferença. Eu ainda discordo um pouquinho de você. Eu acho que existiu sim. A gente vê que teve candidato que baseou a campanha toda em dizer, olha, eu tive uma mãe, um pai importante e então sou digna por isso, né? E estou com um time forte, um time que isso, um time que aquilo. E outro candidato que diz, olha, eu sou mudança também, né? Mas não muda, não é? Estava até agora com o governo, agora, né? Diz que está sozinho, mas enfim. É tudo na minha cabeça, né? Essa é a minha opinião. Tudo a mesma coisa, a mesma conversa, a mesma ladainha. E um outro candidato que, ao meu ver, foi o que mais apresentou proposta, né? Ele focou pouco em atacar e mais em propostas, né? Dentro do cenário em que se encontra a campanha, né? Como eu sou bem mais jovem do que você, não tenho esse feeling de outras eleições, porque eu não presenciei muitas outras eleições, né? Então, analisando essa campanha, eu acho que esse é o cenário. Tem uma que baseou em história, o outro dizendo que é diferente e o outro falando que quer fazer. E o outro candidato também, que existe, também dizendo, olha, a minha ideia é fazer isso, assim, assim, assado. Mas ataca também, ataca bastante. Mas eu acho que aquele ataque direto mesmo, né, bem... dedo na ferida, eu acho que vai ser mesmo lá no nosso segundo turno, se a gente tiver segundo turno. Sem dúvida. Cláudio, sua análise para a gente fechar? Realmente, Beto, a campanha está insípida, né? Inodora, incolor, porque praticamente as redes sociais monopolizaram a utilização do espaço. No caso em Limeira, as emissoras de rádio que são registradas, são de Limeira, são obrigados a apresentar as campanhas, né? Na televisão, uma das emissoras, no primeiro dia de campanha na televisão, mostrou a campanha local dos 4 candidatos, na parte da manhã, e na parte da noite já ficou tarjada. Não sei o que aconteceu. A outra emissora eu não consigo pegar porque é TV a cabo, e mesmo assim a emissora que ela retransmite aparece lá com a tarja, porque é emissora educativa, né? Assim como as duas de Limeira tem respaldo de emissoras educativas, né? Para transmitir sua programação. Então nós ficamos sem ver, mas ouvir pelo rádio. Pelo rádio, o que eu ouvi? Todos os dias de manhã eu levo minha filha para a Unicamp, onde ela trabalha, né? E eu vou escutando a propaganda eleitoral por uma das emissoras aqui de Limeira. A candidata do prefeito fala dos temas, mas não fala como nem onde vai fazer. Está usando muito deputado eleito, agora a ex-presidente, né, que aparece muito na campanha dela, principalmente pelas redes sociais, ela está usando isso no rádio também. Os candidatos, essa é a Érica Tanque, os outros candidatos, o Betinho, né, o Murilo Félix e o Mitsunaga, eles até apresentam propostas e falam como fazer. Mas também é muito insípido, muito insípido, sem nenhuma condição de realização ou de facilidade na realização. Eu acredito, Beto, que a eleição realmente, a campanha foi bem fraca, né? O marketing dos candidatos deixaram um pouco a desejar, né?
e nós vamos às urnas no domingo e vamos saber do resultado à noite sem, de fato, estarmos conscientes daquilo que vamos fazer nas urnas. Eu acho que a questão é a escolha dos vereadores, né? Aí realmente é o que vale, mas mesmo assim nós tivemos uma campanha fria. Eu acho que os candidatos poderiam ter explorado, principalmente nos debates que foram realizados, os pontos fracos de cada um dos adversários. Não para atacar, mas para buscar trazer respostas, né, desses candidatos quando forem confrontados. Isso não houve, diferentemente dos debates em São Paulo, se bem que nos debates em São Paulo também não houve apresentação de proposta nenhuma, né? Então fica nessa. Redes sociais, fazendo a campanha, eu estou assim, sendo inundado pelas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, né? Recebendo até, né, de propaganda. Mas é o que eles estão fazendo e onde eles estão gastando, né, Beto? Eleição fria, infelizmente, diferente daquelas outras que nós já cobrimos, e você se lembra disso, né? Como era gostoso fazer isso e como era gostoso no domingo à noite estar no fechamento de uma edição de jornal, né? Verdade. Eu gosto muito de acompanhar também a apuração. Se Deus quiser, estarei fazendo isso neste domingo. Aliás, faço isso no domingo eleitoral o dia inteiro. Ponto final no programa de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Bom voto, bom voto consciente. Cláudio, até segunda-feira, meu amigo. Um grande abraço. Até segunda-feira, um grande abraço e um ótimo final de semana a todos. Meu parceiro. Até semana que vem, boa eleição, se Deus quiser. Bom voto, é isso aí. Voltaremos na próxima segunda-feira. Até lá.